E aí, gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou contar um pouquinho sobre o meu estágio no curso de Direito. Algumas pessoas comentaram no meu último vídeo, que eu vou deixar aqui em cima se tu ainda não assistiu, pedindo para eu gravar um vídeo contando sobre o meu estágio, como eu consegui, e também algumas pessoas me chamaram no direct do Instagram. Então eu acho que vocês vão gostar bastante desse vídeo e eu acho que vai ajudar vocês. Se vocês gostarem, se ajudarem vocês, ou melhor, antes de começar o vídeo, já deixa o like aqui embaixo para saber que vocês gostam desse tipo de conteúdo. E também, se tu ainda não é inscrito, não esquece de se inscrever no canal e vamos tentar chegar a 1000 inscritos, tá bom? E é isso, vamos pro vídeo. Bom, gente, eu sempre olhava no mural da faculdade se tinha alguma oportunidade de estágio, eu acompanhava tudo que eles colocavam ali. Mas sempre as oportunidades que tinham eram a partir do quinto ou do sexto semestre. Então eu pensava, nunca que eu vou conseguir um estágio, né? Só daqui a 2, 3 anos. Mas um belo dia, eu olhando o mural, eu vi que tinha um folderzinho e que tava escrito que eles precisavam de alguém que tivesse entre o primeiro e o terceiro semestre. E eu tava no primeiro semestre quase indo pro segundo. Então eu pensei, essa é a minha chance, vou enviar um currículo. Enviei por e-mail, no e-mail que tava ali embaixo, e passou uma semana e nada. Então eu pensei, vou enviar de novo, né? Enviei de novo, o mesmo e-mail com o meu currículo. Não sei se eu fiz o certo ou não, mas acabei fazendo isso. E aí passou um mês, entrou as férias, né? Veio o segundo semestre e passou umas 2, 3 semanas do início das aulas e me ligaram e me chamaram para fazer uma entrevista. Então eu fui fazer entrevista e aí o advogado conversou comigo, me perguntou várias coisas sobre a faculdade, quais eram meus professores, e eu estudava de manhã. Então ele disse que depois que eu saísse, ele ia receber mais 2 meninas que também iam fazer entrevista e que elas estudavam à noite. E ele falou que provavelmente ele ia escolher alguma delas, né? Porque ele precisava de alguém que ficasse entre a manhã e a tarde, que ficasse um pouquinho em cada turno. E eu estudava só de manhã, então eu só poderia ficar tarde. Aí eu disse que eu poderia ir pro turno da noite, que eu poderia trocar, que quanto a isso não teria problema. E aí foi pra casa achando que eu não ia conseguir, porque ele queria alguém que ficasse os 2 turnos, né? Mas aí passou mais uma semana e me ligaram e falaram que eu tinha sido selecionada e que era pra eu fazer um teste com eles. E aí eu fiz uma semana de teste, tinha uma outra menina que antes de mim ela era estagiária, mas ela já tinha passado na OAB, já tava advogando com eles, então ela me ensinou tudo o que eu tinha que fazer e eu fui pegando meio devagar, mas fui pegando porque é tudo muito novo, né? Mas no fim da semana eles me falaram que iriam ficar comigo daí e eu fiquei. E é isso, foi assim que eu consegui e agora eu vou contar pra vocês as coisas que eu tenho que fazer no meu estágio, né? Bom, gente, então quais são as coisas que eu faço? Quando chega algum cliente novo que a gente não tem nenhum dado sobre ele, eu vou lá, abro um cadastro, preencho todos os dados, enfim, né, endereço, RG, CPF, faço procuração, né, quando a gente vai entrar com uma nova ação, eu faço a procuração, faço o contrato de honorários e eu me responsabilizo meio que de manter esse contato com o cliente. Por exemplo, quando sai uma nota avisando que vai ter uma audiência, eu vou lá, pego na minha agenda, já marco tal dia, a audiência do fulano, né? Coloco o nome do cliente, coloco o horário, já aviso os advogados e ligo pra pessoa e digo, foi marcada tal audiência, tal dia. Já passo esse recado pra ele. E aí, alguns dias antes, normalmente um dia antes da audiência, eu ligo pro cliente pra relembrar, pra não correr o risco dele se esquecer e, enfim, chegar lá e a pessoa, né, a parte, o autor ou o réu, não tá presente na hora da audiência. Então eu tenho que relembrar eles e também relembro os advogados. Então é basicamente isso, eu cuido da agenda deles. Quando tem audiência, eu tenho que avisar os advogados e tudo, eu vou cuidando da agenda deles. Quando, na questão das notas também, que saem os prazos, né, que é onde o juiz dá o despacho, avisa o que é o que vai ser o próximo andamento do processo. Então, por exemplo, manifestação ao autor. E nós somos os autores, então tem alguns prazos que eu já sei, mais ou menos, né? Por exemplo, de manifestação. Tem alguns outros que eu já meio que decorei, assim, quantos dias são. Mas tem outros que eu não sei, não tenho a mínima noção, porque eu ainda não tive processo civil. Eu tenho agora teoria geral do processo civil, mas é assim, é o básico do básico. Então eu não tenho conhecimento de prazos ainda. Então, os prazos que eu não sei, eles marcam na folha, né, pra mim, e eu vou lá, marco no sistema e fico encarregada de lembrar eles. Hoje tem que fazer o recurso, hoje tem que fazer manifestação, então hoje tem que juntar provas. Eu fico meio que lembrando.
Outra coisa que eu faço bastante é ir ao fórum. Então eu tenho que, às vezes, protocolar alguma coisa, né? Por exemplo, alguma petição, eu vou lá e protocolo. Às vezes eu tenho que distribuir uma nova ação, né? Chegou um novo cliente, uma nova ação, a gente vai lá, distribui. E também buscar carga. A carga nada mais é do que, por exemplo, a gente tem alguma manifestação para fazer ou algum recurso e a gente precisa dar uma olhada no processo para ver como é que ele tá, né? Para ver o que foi as últimas coisas que colocaram ali. Então a gente busca carga no fórum, traz o processo para o escritório, eles analisam, eles olham tudo que eles precisam. Se tem que digitalizar alguma coisa, eu digitalizo. Eu vou lá, digitalizo, salvo na pasta deles e depois entrego pro fórum de novo. A audiência, gente, eu também vou, às vezes, né? Tem audiências que a gente sabe que não tem muita coisa, as partes vão lá e aí não tem muito o que escutar, então só chega isso aí, já sai. Então essas eu não vejo muita graça aí, mas tem audiências que eu já acho o assunto, o processo, eu já acho mais interessante e eu gosto de acompanhar, eu gosto de ir também. Então, algumas audiências eu vou, outras audiências eu não vou. Mas eu acho bem legal isso porque, além de saber como que tá andando o processo, a gente vê como que é lá na audiência, né? Que tem audiências diferentes, tem a de conciliação, tem de instrução. Então, eu acho legal o estagiário também estar presente nesses momentos para ver tudo direitinho como que funciona. Cadastrar uma nova ação. Por exemplo, quando tem uma nova ação no escritório, eu vou lá, cadastro no nosso sistema pra gente ter todo o acompanhamento, vou lançando tudo que vai saindo, se a outra parte juntou uma petição, fez a contestação, ou se nós fizemos alguma coisa, eu sempre vou colocando ali pra gente ter certinho no sistema tudo que tá andando naquele processo, tudo que já tem. Então, tudo isso eu que fico encarregada de cadastrar uma nova ação. Quando tem um recurso, eu vou lá e cadastro. Todas as notas que saem eu vou e cadastro pra gente ter tudo certinho, tudo como tá andando o processo. Outra coisa que eu faço também, gente, são cálculos judiciais. A gente faz direito achando que não vai ter matemática, mas a gente tá bem enganado porque tem sim. Então, tem não sei se é aplicativo o nome, como que fala, mas é o Abacus, que ele faz todos esses cálculos pra gente, né, por exemplo, para calcular os juros desde tal mês até agora, quanto que tá, enfim, todos esses cálculos que se a gente precisar no decorrer de algum processo a gente tem que fazer. Então, dependendo dos cálculos eu faço, claro que os mais complexos eu nem me encarrego porque, né, mas cálculos mais simples, assim, de atualização, eu faço também. Bom, gente, basicamente são essas as coisas que eu faço. E eu também faço petição, tá? Às vezes, dependendo da petição, algumas mais simples, assim, claro que eu não vou fazer aquelas coisas complexas, porque, né, eu tô no começo ainda da faculdade, tô no terceiro semestre, mas algumas petiçõezinhas eu já consigo fazer sozinha. E vou lá, levo no fórum, protocolo e tudo certo. Mas é basicamente isso que eu faço. E, gente, se eu recomendo estágio, sim, eu recomendo muito. Porque eu acho que não só o direito, como qualquer outro curso, medicina, por exemplo, é uma coisa tu só ter teoria, mas tu tem que ver na prática como que funciona, sabe? O direito, como qualquer outro curso, ele é assim também. Porque não adianta tu só saber de cor e salteado como que as coisas acontecem, mas na hora da prática tu, tá, mas o que eu vou fazer agora? Tu sabe o que tem que fazer, mas tu não sabe como fazer. Então eu acho que sim, o estágio no curso de Direito ele é fundamental e não importa o local que tu fizer o teu estágio, seja em escritório, assim como eu, seja no fórum, seja na promotoria, seja em qualquer lugar, na defensoria pública, eu acho que todos os estágios são de grande aprendizado e são muito importantes para o estudante. Então, se tu tá pensando em correr atrás de um estágio, eu te aconselho sim a ir, porque eu acho que vai te ajudar muito. Tem coisas que às vezes na aula, quando eu não fazia estágio, eu ficava boiando, sabe? Parecia que eu não conseguia ver aquilo ali, como que funcionava aquilo. E depois do estágio, por mais que às vezes não sejam coisas da área do escritório, eu já tenho um pouco de noção, sabe? O professor fala, eu já vou mentalizando, já vou imaginando na minha cabeça como que as coisas funcionam. Mas se tu tem um pouco de receio por achar que tu não vai ter tanto tempo pra estudar, gente, é claro que tu não vai ter a mesma quantia de tempo que tu tinha antes quando tu ficava o dia inteiro sem fazer nada. Só que tu tem que ver isso como uma forma positiva, sabe? Como uma coisa que tá te agregando conhecimento, que tá te agregando novas experiências, e não como uma coisa que vai te atrapalhar ou que vai te roubar tempo. Porque eu não acho isso, eu acho que muito pelo contrário, vai te ampliar os horizontes e vai te melhorar cada vez mais. Podem ter certeza que isso só vai contribuir
para a faculdade de vocês, para o curso de vocês e para o conhecimento de vocês. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixem perguntas aqui embaixo nos comentários, coisas que vocês queiram saber, que eu prometo que eu respondo, porque eu sempre respondo. E também deixem sugestões de vídeos, coisas que vocês queiram ver aqui no canal, assuntos diferentes que não sejam envolvidos somente ao estudo. E deixem o like se vocês ainda não deixaram e se inscrevam no canal, por favor. Um beijo e até o próximo vídeo.